Ontem esteve na RTP uma das figuras mais importantes naquilo que foi a subida do Chega nos últimos anos e a quem, pelo menos daquilo que eu tenho conhecimento, ainda ninguém agradeceu. Um dos antigos presidentes da Assembleia da República esteve presente e, adivinhe-se, falou de um outro presidente da Assembleia da República também muito conhecido de todos nós. É verdade, estou a falar de Ferro Rodrigues, que esteve ontem na RTP, e nós vamos ouvir desde já alguns dos comentários feitos em que ele admite, à boca cheia, sem qualquer tipo de problema, que tanto ele como Ferro Rodrigues tinham como objetivo acabar com o Chega e tentar conter este fenómeno que não lhes agradava do ponto de vista democrático. E, portanto, vamos ouvir o ex-presidente da Assembleia da República, que é uma pessoa a quem eu acho que todos nós devemos um agradecimento por causa deste grande resultado que o Chega teve, porque este senhor foi um dos obreiros, sem dúvida nenhuma, do crescimento do partido, além de Augusto Santos Silva, que se este senhor foi obreiro, imagine-se então Augusto Santos Silva. Vamos ver, meus caros, esta intervenção numa entrevista na RTP e fazer uns breves comentários. Porque fala nessa responsabilização do PS, o senhor foi Presidente da Assembleia da República durante 8 anos. Há quem considere... 6 anos e meio. 6 anos e meio, obrigada pela correção. Eu tinha ideia que eram 2 mandatos. Há quem considere... Foi, mas o segundo não chegou ao fim. Há quem considere que Augusto Santos Silva errou na postura que adotou no Parlamento perante o Chega. Qual é a sua consideração? Não, eu não tenho essa ideia. Tenho a ideia que Augusto Santos Silva e eu próprio antes, quando lá estava só o Presidente do Chega, fizemos o possível porque percebemos que aquilo era um ovo de serpente que podia ter consequências graves se disseminasse, para quebrar esse ovo logo no princípio. Acontece que isso não resultou, mas não se pode responsabilizar os antigos presidentes da Assembleia da República. Eu, pelo contrário, eu acho é que ter dado, como faz o atual Presidente da Assembleia da República, uma possibilidade ao Chega de ultrapassar todos os limites em matéria de linguagem, em matéria de ofensas, em matéria de calúnias, em matéria de mentiras, isso é que é grave para a democracia, porque faz com que a própria instituição, o Parlamento, deixe de ser suficientemente respeitada. Uma das grandes figuras do Partido Socialista ter uma análise como esta diz muito sobre aquilo que é o pensamento estratégico do Partido Socialista neste momento e, aliás, nota-se que vocês estão de rastros neste momento. Com estas figuras relevantes dentro do Partido Socialista a ter uma análise destas, está mais do que explicado porque é que vocês estão em terceiro lugar. Ora, repare-se, mas alguém se recorda de algum obreiro desta vitória maior do que Augusto Santos Silva, além de António Costa? Talvez, vá, dou de barato o António Costa. Caramba, se houve algo que tornou o Chega mediaticamente mais conhecido, vamos dizer assim, se houve algo que tornou o Chega mais relevante politicamente, foi, número 1, o combate ao Partido Socialista, principalmente com o António Costa como líder, e em segundo lugar, o combate entre André Ventura e Augusto Santos Silva, fora o combate entre André Ventura e Mariana Mortágua, que também tem o seu quê de relevante, mas o que é facto é que se houve obreiros do ponto de vista mediático deste resultado do Chega, foi em primeiro lugar Ferro Rodrigues, não tanto porque não teve embates tão diretos e durante tanto tempo como teve Augusto Santos Silva, e em segundo lugar Augusto Santos Silva. Portanto, por isso é que eu estava a dizer, se estão por aí votantes do Chega, e eu sei que estão, ou simpatizantes ou militantes, seja o que for, que acreditam e que estão satisfeitos com esta vitória, têm aqui um dos grandes rostos obreiros desta última vitória do Chega, pelo menos vitória relativa, não a vitória literal, porque o Chega não ficou em primeiro lugar, mas apesar de tudo foi um grande resultado. E, portanto, nota-se perfeitamente que estes senhores não perceberam de todo como é que esta direita funciona na Europa toda e não souberam lidar com ela. Essa é que é a verdade e, da minha parte, ainda bem. Estou muito satisfeito com isso. Agora, é interessante que venha Ferro Rodrigues à RTP numa altura como esta dizer não, nós estávamos mesmo a tentar acabar com o Chega dentro do Parlamento porque estava ali um ovo de serpente e nós tínhamos que atacar logo na hora. E, portanto, Ferro Rodrigues acaba por admitir que na categoria de árbitro do Parlamento, digamos assim, acabava por ser basicamente um jogador do lado esquerdo do Parlamento, que é uma coisa que não deixa de ser curiosa, sendo que acabou de ser admitida pelo próprio. Mas, enfim, vamos ouvir a segunda metade desta entrevista, em que ele fala um bocadinho sobre os cenários parlamentares e fazer mais uns breves comentários. Aguiar Branco foi demasiado permissivo com o Chega? Não tenho a menor dúvida disso.
E fica-se por essa frase apenas? Não, já disse várias vezes, vi agora que numa notícia que se prepara para ser candidato novamente a Presidente da Assembleia da República. Eu sou institucionalista e acho que o Partido Socialista deve evitar tanto quanto possível que seja com o Chega que a AD faça as principais alianças, mas no caso do Presidente da Assembleia da República deverá haver pelo menos uma palavra muito forte de autocrítica por parte do atual Presidente da Assembleia da República para que isso seja possível. O país está outra vez com um problema de governabilidade, os partidos vão ter que falar entre eles. No seu entender e perante o atual panorama político, PS e PSD deviam deixar cair o tabu do Bloco Central? Já várias figuras do Partido Socialista se pronunciaram e dizem que não, e também do PSD. Não, eu acho que mais tarde ou mais cedo, sobretudo se a ascensão da extrema-direita continuar, espero que não continue, porque é preciso também fazer alguma coisa contra isso, mas pode ser absolutamente necessário formalizar mesmo um bloco central, seja com o Primeiro-Ministro do PSD ou com o Primeiro-Ministro do PS. Não me parece que neste momento as circunstâncias permitam sequer pensar nessa hipótese. Mas o que sempre defendi, desde que se soube que havia esta crise política, é que tanto o PS como o PSD devem deixar o outro mais votado governar sem necessitar da extrema-direita para se manter. Bom, meus caros, estas eram as declarações de Ferro Rodrigues e porquê é que eu considero que estas declarações eram relevantes? Bom, em primeiro lugar porque Ferro Rodrigues acabou por admitir que um dos objetivos da sua prática política enquanto Presidente da Assembleia da República era cortar pela raiz com o Chega, nomeadamente chamou-lhe um ovo de serpente, que ele via ali uma possibilidade de perigo futuro e, pelos vistos, Ferro Rodrigues teve a sua previsão confirmada. É um perigo, inclusive, para o seu próprio partido. Mas outras coisas que eu acho relevantes, nomeadamente a Guiar Branco ter feito o Chega crescer, pelo menos aos olhos de Ferro Rodrigues. A Guiar Branco não fez o Chega crescer, muito pelo contrário. Se houve pessoa que não foi fonte de conflito com o Chega, foi precisamente a Guiar Branco. Quer dizer, a Guiar Branco foi mais permissivo do ponto de vista da liberdade de expressão e é assim que eu considero que um Presidente da Assembleia da República deve ser, tanto à esquerda como à direita, que ninguém tenha dúvidas disso. Há aqui só duas questões. Ferro Rodrigues mencionava o Bloco Central e eu acho que é o que vai acontecer. Eu compreendo que o Partido Socialista ser neste momento uma nulidade política não favoreça o Bloco Central, mas o que é facto é que noutros países da Europa já há fusões de blocos centrais para impedir este tipo de situações e essa fusão vai acontecer inevitavelmente. Não sei se vai acontecer uma fusão partidária literal, mas sem dúvida nenhuma que o Bloco Central está para breve, que ninguém tenha dúvidas nenhumas disso. Aliás, as aproximações recentes de Pedro Nuno Santos ao centro e agora a possível eleição de José Luís Carneiro para líder do Partido Socialista, possível eleição na medida em que, pelos vistos, não terá adversários e nessa medida, quer dizer, se não tem adversários, basicamente é o novo secretário-geral do Partido Socialista, apesar de ainda não ter formalizado a sua candidatura. Mas esta aproximação ao centro, nomeadamente com a escolha deste líder, vai favorecer a criação do Bloco Central. E a criação do Bloco Central vai favorecer a macronarrativa do Chega, que é, além de serem iguais, estão a dar as mãos há 50 anos. Portanto, quer dizer, isto é só fortalecer o Chega e é uma coisa que eu acho muito interessante. Que ninguém tenha dúvidas que o conforto da AD neste momento está muito no estado cadavérico do Partido Socialista, que ninguém tenha dúvidas nenhumas disso. E outra coisa que eu acho que é importante e para terminar o vídeo, vocês não souberam lidar com o Chega, não souberam. Houve outras elites políticas que acabaram por adaptar o seu discurso e muitas vezes adaptar a sua ação executiva do ponto de vista do poder executivo naquilo que era a sua prática política, àquilo que eram as vontades do povo. Ou seja, como é que vocês poderiam secar o Chega? Como é que isso poderia acontecer? Bom, resolvendo a invasão de imigrantes, tratando dos problemas do poder de compra, diminuindo os impostos. Foram coisas que nunca quiseram fazer, porque esta, supostamente, é a direita que a esquerda gosta. E porquê é que estes senhores não trataram da imigração? Problemas do ponto de vista de dogmas a nível nacional. Porque vocês adotaram tacitamente as agendas culturais da esquerda, as agendas políticas da esquerda, e Luís Montenegro só atuava quando a esquerda não o chamava de fascista ou de extremista de direita. Essa era a barreira. Ou seja, Luís Montenegro atuava politicamente até o Rui Tavares deixar. Vamos pôr assim o exemplo. Quando Rui Tavares considerar que Luís Montenegro é um fascista, aí a coisa acabou. E esse foi o vosso erro. Porque se tivessem resolvido os problemas, talvez não estivessem a experienciar
aquilo que é o crescimento do Chega para o segundo lugar. Eu, da minha parte, estou bastante satisfeito. Portanto, não conseguiram resolver os problemas, não os resolveram nos últimos 50 anos, definiram prioridades que não são as preocupações principais do povo português e vão ter que saber com o povo português da minha parte. Uma coisa que eu acho que é interessante é, esse comboio já passou. Neste momento, o que eu acho que pode vir a acontecer no futuro e que eu acho que deve acontecer no futuro é, André Ventura deve avançar pela CPI por duas razões muito simples. A primeira razão é, Luís Montenegro não deu os esclarecimentos que chega ao país e, aliás, pelo que se sabe, a PGR também já pediu esclarecimentos adicionais àquela que é a atividade de Luís Montenegro, ou aquela que foi a atividade de Luís Montenegro. E, em segundo lugar, o Partido Socialista já foi, falta ir à AD, meus amigos, e, portanto, não vai haver mudança política. Esqueçam a revisão constitucional à direita, se lhe quiserem chamar assim. Nem a AD nem a Iniciativa Liberal são de direita. Podemos dizer que são o espaço não socialista, se quiserem dizer assim, mas ainda assim tem muito que se lhe diga. Agora, o que é facto é, não vai haver revisão constitucional, não vai haver uma plataforma de entendimento, e André Ventura sabe disso, e também por isso é que apresentou essa plataforma de entendimento, que é para que Luís Montenegro tenha que se encostar ao centro, rejeitando a revisão constitucional da IEL e do Chega, e portanto, André Ventura sabe disso, não vai haver mudança substancial, não vai haver revisão constitucional, e Luís Montenegro vai se encostar cada vez mais ao centro, porque acredita que pode viver do centro, que já ignora neste momento o Partido Socialista. Da minha parte, só considero uma coisa, só falta quebrar a AD, politicamente falando. Depois de se quebrar a AD, meus amigos, o céu é o limite, como se costuma dizer. E quando chegar à altura de quebrar a AD, André Ventura vai ter que ter uma estrutura de poder executivo pronta para apresentar ao país e espero que trate de o fazer brevemente. Só falta mesmo quebrar a AD e eu acho que é o que vai acontecer brevemente. E portanto, era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.